Marcelo, o microfone para o pastor ali. Isso. O pastor Joaquim Cantagalli Deus está nos concedendo a alegria de receber o pastor Joaquim mais uma vez. Em âmbito nacional, o pastor Joaquim é uma das autoridades do Conselho Nacional, todo o Brasil, né, uma das grandes autoridades nesse Brasil, que sobre a nossa vida como igreja quadrangular, eles têm orado e cuidado de nós. Então a gente quer, sim, pastor Joaquim, te agradecer pelo cuidado, né, do Conselho, né, Nacional sobre a nossa vida. Pastor Joaquim, por um espaço de tempo, não me recordo quanto, mas ele foi um dos membros do Brasil que representou o Brasil na ONU. É isso, né? Por um período de tempo, o senhor esteve lá representando o Brasil também na ONU. E nós estamos, sim, muito felizes por nesse ano que nós celebramos 30 anos de fundação da igreja, conforme compartilhamos, ter a alegria de recebê-lo. Pastor, o senhor está em casa. Boa noite, paz seja convosco. Que honra poder voltar aqui. Pode se sentar em seu lugar. Quero agradecer do fundo do coração ao pastor Júlio, convite de poder voltar, de retornar aqui e poder junto celebrar com vocês 30 anos de história. 30 anos de existência, 30 anos que o Senhor abriu a porta, por que tantas pessoas têm sido abençoadas, famílias, casas, empresas, pessoas. Isso mostra que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Quantas vezes o inimigo quis fechar, não conseguiu, porque quem abriu é poderoso para manter aberta. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Pastor Júlio é uma pessoa pela qual eu tenho o maior apreço. Já disse isso para ele. Eu tenho como amigo. E amigo para mim não é aquele que eu digo, é o que você pode fazer por mim. Eu sigo a linha do Senhor Jesus. A amizade segundo Jesus é o que eu posso fazer por você. E eu estou muito feliz de estar aqui. Esses dias apareceu para mim no Google Fotos, não sei se foi no Google, no iOS, quando eu estive aqui, seu convite para ministrar para o diaconato, e eu não esqueço aquele dia. Ali eu tive a oportunidade de te conhecer mais de perto e ver o homem de Deus que você é, o esposo que você é, o pai que você é, o pastor que você é. Eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por essa amizade e quero dizer a todos os irmãos, parabéns pelo pastor que vocês têm. É o coração de Deus, o cuidado do coração de Deus para com cada um de vocês. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, curvar a nossa cabeça. Querido Deus, obrigado, porque nessa noite fria de quarta-feira podemos sentir o calor da tua presença. Obrigado pelo louvor que participamos. Obrigado pelo momento que tivemos de te adorar com as nossas ofertas, porque vão alcançar, ou vai alcançar através dela, outras milhares de pessoas. Senhor, que a tua palavra possa vir e falar a cada coração, a começar do meu. Senhor, eu te agradeço pela vida do pastor Júlio, pelos 30 anos da Quadrangular Central. Eu quero te agradecer, Senhor, porque grandes coisas o Senhor fez e maiores ainda o Senhor fará. Pai, eu quero te pedir que a tua palavra possa chegar ao nosso coração e que o teu Espírito possa falar conosco. Senhor, eu oro por aqueles que chegaram aqui doentes, que possam ser curados. Eu oro por aqueles que chegaram aqui com dificuldade, que recebam a tua bênção. Eu oro por aqueles que chegaram aqui com dificuldades na sua família. Senhor, que o Senhor possa abençoar. Eu oro por aqueles, Senhor, nesse momento, que chegaram aqui, já contando os dias para a virada do ano, porque já não conseguem mais passar por esse prazo. Senhor, eu te peço,
Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como 1000 dias. Que o Senhor possa fazer nesses 26, 27 dias que temos pela frente, o que não, na vida de cada um, o que não aconteceu ainda, para fazer coisas grandes e maravilhosas, no nome do Senhor Jesus. E agora, Senhor, que a Tua palavra traga alimento para a nossa vida, para a nossa fé, Senhor, e que eu desapareça nesse momento para que Tu cresças e o Teu povo possa Te glorificar na beleza da Sua santidade. No nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia comigo. Eu vou ler mais de um versículo, mas inicialmente nós vamos ao Evangelho de João, capítulo 8. A partir do versículo de número, eu ia ler alguns versículos a mais, mas eu vou ler aqui, a partir do versículo de número 54. O Senhor Jesus vai dizer assim, eu estou lendo na NVI, tá? Mas independente da versão, da tradução que eu estou lendo, vai falar a mesma coisa. Já sempre o pessoal me pergunta que Bíblia que é boa, que Bíblia... Fala, a Bíblia que você lê e que você pratica. Essa aí é a melhor Bíblia que tem. Vamos lá. Disse Jesus, respondeu-lhe Jesus, se eu glorifico a mim mesmo, a glória nada significa. Meu Pai, que vocês dizem ser o seu Deus, é quem me glorifica. Vocês não o conhecem, mas eu o conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso como vocês. Mas eu de fato o conheço e obedeço à sua palavra. Abraão, pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. O viu e alegrou-se. Então disseram-lhe os judeus, você ainda não tem 50 anos e diz que viu Abraão? Respondeu-lhe Jesus, eu vos afirmo, que antes de Abraão nascer, eu sou. Deixe a sua Bíblia aberta no livro de Gênesis, no capítulo de número 12. Eu gostaria que, por uma igreja que completa 30 anos, me lembrei vocês celebraram aqui o mês de novembro inteiro, e eu acredito que devem continuar celebrando. Há alguns aspectos práticos de uma igreja que alcança essa idade. Vocês são uma igreja vitoriosa. Quero até fazer um adendo aqui e pedir a vocês que sempre que lembrarem do Conselho Nacional da Igreja, o pastor Mário, a pastora Bianca, todos os conselheiros, que se lembrem de nós, porque nós também carecemos, precisamos da oração para poder decidir sobre muitas coisas que nem sempre é simples ou é fácil decidir, para que a gente não haja com justiça. Veja, quantas igrejas, se você me perguntasse, quantas igrejas que eu conheço, ou ministérios, que começaram com uma paixão, mas se transformaram aquela paixão em negócio, ou em disputa de poder, essas igrejas já não existem mais. Quantos ministérios começaram e, seja pelo motivo que for, quase sempre por falta de visão, porque uma igreja que tem visão, ela cresce, por isso que vocês continuam. Veja, pastor Júlio, nós conversamos um pouco ali, da vez passada, e ele sempre mostrando os projetos e os planos para a igreja. Agora há pouco, quando eu vinha para cá, no trajeto do gabinete dele para cá, eu pude participar ali do envolvimento com jovens, com adolescentes. Ele me falou que foi segunda-feira, que vocês formaram 72 pessoas formando um discipulado. Meu Deus, glória a Deus, é uma igreja que está na sua força, na verdade, começando.
Você não entendeu, eu vou falar de novo. Se você está achando, puxa, 30 anos é uma idade de velho, você está começando. Biblicamente falando, 30 anos era praticamente a idade em que se podia se contar aqueles que saíam à guerra. Alguns vão dizer para você de 22 a 25, sim, é verdade, mas que conseguiam para liderar a frente do exército de Israel, eram pessoas que tinham acima de 30 anos. Por isso Jesus vai começar o ministério dele com 30 anos. Então veja, agora a pergunta que eu quero fazer para vocês. O seu pastor, cheio de vida, de vigor, poderia dizer, puxa, eu cheguei até aqui, glória a Deus por isso, vou me assentar e descansar. Não, ele está como Moisés, cheio de vida para conduzir vocês. Aleluia por isso. Cheio de visão para poder levar vocês aonde Deus tem mostrado. Por isso, vocês devem fazer de tudo para continuarem unidos. A maneira como Deus age, o inimigo age para enfraquecer uma igreja, enfraquecer um povo, é dividir. Jesus disse que o profeta, que ele não tem honra na sua casa, porque a casa dividida, ela não prevalece. Então, é um tempo de nós lembrarmos de uma mensagem de unidade. E eu tenho certeza que vocês ouviram nesses dias todos. Fiquei sabendo, tive a boa notícia que pastor, você nunca me ouviu falar sobre isso. Mas se tem uma coisa que eu incentivo ao ministério de louvor na igreja, é a fazer os seus próprios hinos. Não é que eu não acho que a gente possa cantar hino dos outros. É o contrário. Eu acho que sim, nós podemos cantar. Mas veja, quando vocês cantaram nesses dias os hinos daquilo que Deus fez com vocês aqui, vocês estão falando para outras igrejas, nosso Deus tem operado entre nós dessa forma. Nós estamos cantando aqui agora hinos maravilhosos. Eu conheço de onde uma boa parte deles vieram. E que na verdade eram hinos congregacionais. Eram mensagens que o Ministério de Louvor da época ouviram e fizeram um louvor. E hoje nós cantamos, na verdade cantamos pelo Brasil afora. Ou seja, a história de vocês tem que trazer impacto não só sobre a vida de vocês, porque essa história é Deus operando na vida de cada um aqui. É o testemunho real da presença de Deus na vida de cada um de vocês. Significa que Deus não virou as costas para vocês. Pelo contrário, Ele tem manifestado a sua face e o seu rosto para cada um de vocês que estão aqui. E daqueles que não estão hoje, mas que vêm, que fazem parte desta igreja. Agora, quando Deus quis separar a nação de Israel, Ele fez com que houvesse divisão na nação. Era um castigo. Divisão sempre é e sempre vai ser uma arma que vai enfraquecer ou dissolver muitos ministérios. Eu não sou o pastor Júlio, os demais pastores que estão aqui, eu fico triste com isso, mas graças a Deus que o Brasil hoje, a gente vem de uma época, você é bem mais novo do que eu, mas nós vivemos de uma época em que ter uma igreja maravilhosa como essa, com ar, com todo essa ministério, o som, com as cadeiras, meu Deus do céu, era teto de zinco. Você imagina o calor que faz um negócio daquele. E às vezes a gente pregava, tomava pedrada. Graças a Deus que não precisa mais disso. Graças a Deus que nós temos a liberdade de poder abrir, começar o culto e não preocuparmos com se vão jogar pedra na gente ou não, se tem polícia do lado de fora querendo prender, como eu já fui preso, ou não. Graças a Deus que nós temos igrejas, ministérios que estão abertos. Na verdade, cada rua deve ter 2 ou 3 igrejas. A questão é que uma boa parte dessas igrejas vem de divisão. E tudo aquilo que vem de divisão não cresce. Por isso, lutem entre vocês para permanecer unidos. Porque a Bíblia fala sobre isso, que o Senhor tem prazer na unidade de vocês. Igreja não é um lugar onde todos são perfeitos. Pelo contrário,
mas é um lugar onde Deus nos cura. Não só cura fisicamente, emocionalmente, mas cura relacionamentos. Por isso nós temos que entender que uma igreja madura, ou uma igreja que pretende crescer, e vocês vão continuar crescendo em nome do Senhor Jesus, há muita coisa que Deus, na história de vocês, que vocês nem pensam, que Deus vai usar cada um de vocês aqui. Portanto, permaneçam em unidade. A palavra para o crescimento é unidade. A força de Deus se baseia em uma coisa: somos um. Eu me lembro, certa vez, eu estava no Rio de Janeiro, eu ia pregar numa igreja, e eu estava hospedado na casa de um irmão, e por volta de, acho que 11h30, meia-noite mais ou menos, eu já tinha deitado, o Espírito de Deus me levantou, eu vi que era Deus querendo falar comigo, e Ele me levou até a varanda, eu abri a porta que levava até a varanda, e fiquei ali. E ali eu ouvi uma pergunta clara que Deus me fez, que o Senhor me fez através do Espírito Santo. Ele me chamou pelo nome. Deus não chama ninguém psiu. Ele conhece quem você é. Ele conhece seu deitar e seu levantar. Ele sabe quem você é. E Ele me chamou pelo nome. E eu não esqueço disso. Ele perguntou: Joaquim, a expressão foi essa, foi tão forte que eu nunca me esqueci. Joaquim, qual é o número grande para vocês? Ele não disse para você, ele disse para vocês. Logo, eu, pastor, já pensei comigo, né? Deus está querendo falar para mim que Ele vai me dar uma igreja do tamanho que eu falar para Ele. Aí eu quis ser bem humilde, né? Eu já tinha uma igreja muito grande. Eu falei: Senhor, um número grande para nós, 5, 8 mil. Aí Ele falou para mim assim, com a voz mansa: para nós. Ele também não disse para mim, Ele disse para nós. O número mais importante é 1. Que decepção. Eu falei: será que Deus está me mandando ganhar uma alma? Aí o Espírito veio e me falou com maneira bem: é um só batismo, um só Senhor, uma só igreja. A unidade de Deus mostra que nós, como corpo dele, devemos ser um e trabalhar sempre. Eu fiz participei de um debate esses dias, de uma discussão, um podcast, e me perguntaram sobre a questão de unidade e como manter a unidade. Eu me lembro, claro, que a palavra que me veio à mente foi o livro de Romanos, que diz: no tocante a vós, segui a paz com todos. Isso mexeu muito comigo, esse versículo sempre mexeu. A minha paz com você não depende de você, depende de mim. No tocante a vós, não a nós, no tocante a você, segue a paz com os outros, evita contenda, orem juntos. Isso é o que a Bíblia diz. Amém? E tendo dito isto, para onde nós vamos? Uma igreja que não tem expectativa, quando eu falo expectativa, é visão, e aqui eu quero trazer uma visão específica, uma visão e um crescimento em Deus. Deus trabalha, e aqui eu quero mostrar isso a você, Deus trabalha com marcas, e muitos de nós começamos de um jeito, porque Deus quer nos levar a lugares maiores. Se nós, como seres humanos, tivéssemos em nós a capacidade de já sermos prontos, eu vou fazer uma inversão aqui, eu não sei se, eu não estou entrando em área de psicologia, estou apenas comentando. Veja, Deus nos fez perfeitos, mas não prontos. Quando eu estou falando aqui, o corpo humano, ele é perfeito, mas ele não é pronto. Como assim? Vou dar um exemplo.
os senhores que estão aqui. Eu vou começar com as senhoras, as irmãs. Veja, quando você nasceu, a senhora, ou mesmo o menino, quando ele nasceu, você já tinha tudo no seu corpo que você precisava para ser adulto. Se você não entendeu, eu vou falar. Uma menina, eu tenho 7 netas e 3 netos, são 10. Tenho 4 filhos, 3 meninos e uma moça. Quando você nasceu, você já tinha o útero, já tinha área para o seu ovário. Mesma maneira, o homem, o menino já tinha, ele não produzia sêmen ainda, mas ele já tinha condições, para a época certa, de produzir. Ou seja, tudo o que você precisava para você ser adulto, você já tinha quando você era criança. Mas no tempo certo, é que se tornou pronto. Deu para você entender? Na época que você precisava, enquanto você era criança, a menina não precisava de ter um seio, ou seios. Quando entrou na fase, na época que ela já podia gerar, os seios vieram, os seios se manifestaram. Deus sempre faz isso. Só que Ele nos leva a essa parte de, parte por parte, nos ensinar. A Bíblia vai dizer algo, que é o seguinte: o caminhar do justo é como o romper da aurora. Começa escuro e vai clareando, 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 até ser dia perfeito. Por isso, a nossa fé precisa crescer. Os dias, a gente não querer crescer em Deus, não querer crescer no Evangelho, não querer crescer, seria talvez um dos maiores pecados que nós poderíamos cometer em relação a Deus e a sua palavra. Eu não estou dizendo aqui que você tem que ter doutorado em alguma coisa. Não estou falando, eu tenho isso, mas eu não estou falando disso. Eu estou falando de que todos nós, se Deus nos trouxe até aqui, e eu quero até dizer uma outra coisa: você não pode comemorar 30 anos e dizer, não, mas eu não vou comemorar 30 anos porque eu estou aqui há 6 meses, eu estou aqui há 1 ano. Quer ver uma coisa? O cabelo que você tem na cabeça hoje, careca não conta. O cabelo que você tem na cabeça hoje é o mesmo que você tinha quando você nasceu? Para as irmãs aí, a unha que você tem hoje é a mesma unha que você tinha há 10 anos atrás? Não, mas quando você canta parabéns, a unha que está lá recebe os parabéns e o cabelo que está lá recebe parabéns do mesmo jeito, porque faz parte do corpo. Só que nós temos que aprender a crescer. Vocês têm aqui uma igreja e um pastor cuja visão é crescimento, não só com as almas, porque isso está no DNA da igreja quadrangular, mas também crescer no conhecimento e no entendimento de quem Deus é. O papel da igreja como igreja é alcançar almas, mas o papel da igreja quando se reúne e individualmente é crescer em Cristo. Quem pode falar comigo? Crescer em Cristo. E eu vou exemplificar isso para vocês, baseado num homem de Deus. A Bíblia o chama de pai na fé. E aqui eu quero lembrar uma coisa. Vocês estão de parabéns, separaram um mês inteiro. Na verdade, essas festas devem ir até o final do ano, para 30 anos. Mas nós, normalmente, não colocamos marcas na nossa vitória. Nós colocamos marca nas nossas derrotas. Nós lembramos um dia de dor, mas quase sempre não lembramos ou passa desapercebido os momentos de vitória. Eu quero falar para vocês durante alguns momentos sobre os 4 altares de Abraão. Abraão é chamado pai na fé de todo aquele que crê. E ele é chamado com 75 anos. E aqui no livro de Gênesis, no capítulo 12, eu vou mencionar, Deus o chama dessa forma. Se puderem colocar alguns textos na mídia, eu vou pedir. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da terra da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei.
Eu fatiei uma grande nação, abençoar-te-ei, te engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas as famílias da terra. Esse é o chamado de Abraão. Ele estava já com 75 anos, ele já era um homem bem de vida, ele já era um homem rico. Ele tinha cerca de 318 empregados, na verdade era um pouco mais, homens, sem contar as mulheres desses homens e as crianças. Se você, alguém aqui é empresário, ter 300 funcionários mostra que a sua empresa é boa, ou seja, que você tem condição. Esse era Abraão, quando Deus o chamou. Só que Deus está prometendo para ele enriquecê-lo mais ainda, fazer uma bênção. Mas veja, o que atraiu Abraão na promessa não foi a condição financeira. É que ele era muito rico, mas ele não tinha filhos. Ele tinha um sobrinho, o pai dele, o pai do sobrinho, o irmão dele tinha morrido, e ele criou o sobrinho. E naquela época, ter um filho não era apenas para continuar. A certeza de um filho era bem mais do que isso. Hoje, nós temos aí o INSS. Funciona ou não funciona, não vou entrar nesse mérito. Mas a pessoa pode aposentar. Naquela época não existia isso. Então, ter um filho era a certeza de que na velhice ele seria cuidado. Era essa a questão. Agora, ele tem 75 anos, não tem filhos, e Deus o chama. E Deus diz, vai para onde eu vou te mostrar. E aqui nós começamos a aprender uma coisa. Abraão foi o primeiro, eu não vou entrar nesse detalhe, porque não é meu objetivo, mas foi o primeiro a crer em um só Deus. Ele vinha de uma sociedade pagã, ele vinha de uma pluralidade de deuses da região onde ele morava, mas ele cria em um só Deus. Só que ele nunca tinha ouvido esse Deus. E quando ele ouve esse Deus, Deus diz para ele, sai de onde você está e vai para onde eu te mostrar. Essa para onde eu te mostrar parece uma coisa... Ver com os olhos de Deus faz toda a diferença para a nossa vida. Quantas pessoas estão desistindo da sua família? Porque não olha para a sua família com os olhos de Deus. Desistem de coisas que Deus está dando para você ou para nós e que a gente não consegue viver. Abraão, ele sai de onde ele está, ele obedece a Deus. E quando ele obedece, e aqui uma característica de alguém que teme a Deus é a obediência. Não é troca com Deus, é obediência. Deus, veja, uma promessa de Deus não é uma troca. Na promessa ele está te mostrando para onde ele vai te levar. E não dizendo o que ele vai fazer se você fizer alguma outra coisa. A promessa é condicional? É. Mas ele te mostra onde a vontade dele para a sua vida. Alguém pode falar amém aqui? Doeu? Então fala amém mais alto. Mas assim, a distância que ele vai andar, baseado para a terra que eu vou te mostrar. Veja, eu tenho essa medida de cabeça, saindo de Minas, mas saindo aqui do Paraná, seria como se você saísse a pé daqui e fosse para São Luís do Maranhão, a pé. Um homem de 75 anos, com uma mulher, com um jovem, andar já estabelecido na vida, bem de vida, e o Senhor dizendo para ele, sai porque eu quero te dar algo maior, mas não está aqui, está longe daqui. E ele vai, porque a promessa mostrava o quê? Descendência, era o que ele não tinha. Descendente não era alguém que anda junto, é alguém que vem de. A Bíblia fala que nós somos descendência de Deus. Não diz apenas que nós andamos, como ele diz, que nós somos descendência de Cristo. Veja, só que aqui vai acontecer uma coisa.
Quando Deus fala com você, como Ele tem falado esses dias, o que você faz? Você fala amém, esquece, na maior parte de nós é isso. Quando Ele chega na terra, e aqui eu vou pedir que se puderem colocar versículo de número 6, vai dizer: e passou por Abraão, por aquela terra, do lugar de Siquém, até o carvalho de Moré, onde estavam a terra dos cananeus. Verso 7, e apareceu-lhe o Senhor a Abraão, e disse: à tua descendência darei a esta terra. E edificou ali ao altar o Senhor a Abraão, que lhe aparecera. Veja, é a primeira vez, só para você entender, esses nomes, com exceção do último que eu vou falar, foram nomes que foram dados depois. Só que, às vezes a gente tem conosco, a gente não põe marcas quando Deus fala conosco. A gente sente aquela bênção, aquela paz e passa por cima. Só que quando Deus fala, Ele está vendo algo que nós não estamos vendo, ou vendo uma dor que nós sentimos, mas não conseguimos expressar. Veja, essa terra dos cananeus é a mesma terra que Josué vai entrar e tem gigantes. Veja, ele chega lá, ele vê esses mesmos gigantes. Com certeza, ele vai se assustar com aquilo. Com certeza, ele vai ter medo. Aí o Senhor volta e fala para ele de novo: essa terra eu te dei. No meio do medo dele, Deus vem e diz para ele: é seu. No meio dos seus medos, no meio dos seus temores, Deus vem e fala, ele repete a promessa. E veja o que, quando Deus manda ele sair, ele não levanta um altar, mas quando ele chega na terra, e Deus fala com ele, ele levanta um altar. O Antigo Testamento, o Novo Testamento foi escrito em grego e algumas partes em aramaico. O Antigo Testamento é escrito em hebraico e algumas partes em aramaico. Essa palavra, nome Siquém, que foi o primeiro lugar que ele levantou um altar. E altar tem um significado tremendo. É quando o homem diz, o altar não é uma iniciativa de Deus, foi uma iniciativa do homem. O primeiro altar na Bíblia, mencionado como altar, como nós conhecemos, foi Noé que fez quando saiu da arca. Ele agradeceu a Deus por ter preservado a ele. E ele tira do chão, ele sai do chão com pedras. E chega a uma altura e ali ele coloca uma oferta. O que significa um altar? É eu e você dizendo: Senhor, eu não consigo chegar onde o Senhor está, mas eu venho até aqui para que o Senhor venha até mim. E isso é para a sua vida. Isso é uma necessidade nossa. Nós chegamos até um lugar. A Bíblia diz: chegai-vos a mim e eu vos chegarei a vós. Isso é a ideia do altar. E Deus vem e fala para ele. E que Deus fala para ele, ele levanta. Com certeza, naquele momento ele estava assustado. Porque no altar, o lugar onde ele coloca. E aqui veja bem, quando você coloca marcas na sua vitória, quem vem por trás sabe que Deus te falou ali. Sabe que Deus foi fiel com você naquele lugar. E o nome Siquém em hebraico significa costas ou ombro. Os cananeus eram altos. E Deus está dizendo para ele: eu te ponho no meu ombro. Quando você coloca marcas, você vai saber que Deus está falando com você. Eu entro no seu medo, mas veja bem, eles são grandes, mas você está no meu ombro. Sabe, aquele Deus que te carrega, é o Deus que anda com você, que Ele te põe nas costas. Se você está passando por uma situação difícil, se você está dizendo: meu Deus, eu não sei nem por que eu estou na igreja. Veja, não tem problema. Hoje aqui vai ser o seu Siquém. Deus quer que te colocar nos ombros dele e te carregar com ele. Esse é o Deus que você serve.
Veja, a promessa continuava. A Bíblia vai dizer logo em seguida no próximo versículo, eu estou correndo aqui porque eu não vou atrasar. Vai dizer logo em seguida, verso 8, e moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e ali edificou um altar e invocou o nome do Senhor. Aonde ele invoca o nome do Senhor? Depois que ele levanta o altar. A palavra, o nome, aí foi onde Josué vai ter uma derrota. Uma das poucas derrotas que Israel vai ter quando ele entra na terra, por causa de desobediência. Aí, em português escreve Ai mesmo, mas o nome Ai significa monte de ruínas, ou monte de lixo. Ele não levantou um altar no monte de lixo. Depois que ele passa do monte de lixo, ele para num lugar que o neto dele vai dizer mais na frente, se tornou uma referência, mas o lugar é Betel, em hebraico, Beit El, casa de Deus. Aonde ele, depois que ele passa do monte de ruína, do monte de lixo, ele faz o quê? Na casa de Deus, ele levanta um monumento e diz, e vai invocar o nome do Senhor, e vai dizer, o Senhor é o meu Deus, o Deus que te carrega nos ombros, vai continuar caminhando com você, passar pelo monte de ruína e colocar você na casa dele, como nós estamos aqui hoje. Por isso, saiba que Deus está caminhando com você. Eu vou correr aqui agora em Gênesis mesmo, capítulo 13, vai estar escrito, e aqui é algo que eu gostaria de parar um pouco. Ele está andando, ele tem rebanhos. Então ele andava procurando fontes. Quando nós cantamos aqui, entulharam as fontes. Quem tinha uma fonte naquela época, achava fonte de água. Era como se estivesse abrindo esses postinhos 24 horas, que fica aberto, porque caravanas passavam ali. E a pessoa não tinha só água para ela, mas ela vendia aquela água. Por isso, quando você canta, entulhar meus poços, é para que você saia daquele lugar. A questão não é entulhar poço, a água continua lá. Não adianta alguém entulhar o seu poço, a água continua lá. Ele está andando. E ele começa, ele recebe prosperidade. Lembra que eu falei para vocês? Ele agora com mais de 90 anos, o sobrinho dele, que no fundo ele estava esperando que o sobrinho dele poderia fazer não era obrigação do sobrinho, um filho era obrigado a cuidar do pai, mas o sobrinho não era obrigado a cuidar do tio. Só que o sobrinho dele, como a gente diz lá em Minas, desculpa a expressão, saiu de lá com uma mão na frente e outra atrás. E agora, junto com o tio dele, que tinha a promessa, começou a prosperar. Quando Deus te abençoa para você prosperar, quem está do seu lado vai prosperar com você. Vou falar de novo, se você crê nisso, diga amém. Quem está do seu lado quando você está prosperando, vai receber da sua bênção. Nenhuma bênção, isso é uma outra palavra que Deus me deu, mas nenhuma bênção que Deus te dá é só para você. Nenhuma, sempre vai alcançar outros. O problema é que nem sempre esses outros vão reconhecer que por causa de você, ele recebeu a bênção. E agora ele está cheio de vida, o sobrinho dele Ló, está cheio de dinheiro. Tem rebanhos igual o tio, e não pagava para o tio pelos poços. E os empregados de Ló começaram a brigar com os empregados de Abraão, por causa dos poços que eram de Abraão. E ele vai dizer para o tio vai chamá-lo, e vai dizer para ele, escolhe o lado que você quer ir.
Meu Deus. Cuidado quando quem tem a promessa dizer para você: está na hora da gente separar. Porque parece que é uma boa coisa. Se o seu pastor disser para você: escolhe, corre para ele e diz: pelo amor de Deus, eu quero continuar firme com você aqui. Porque eu cheguei doente, cheguei com problema, você pregou, você orou, Deus me ouviu. Porque ele tem promessa. Se ele não tivesse promessa, essas portas não estavam abertas. Se ele não tivesse visão de Deus para fazer o que está fazendo, a igreja já tinha acabado. Mas vocês completaram 30 anos. E Ló, o final da história, para quem conhece, ele vai para a destruição. Mas imagina que você cuidar de alguém que era órfão, e agora essa pessoa se levanta com você. Sabe por quê? Com ingratidão é difícil de lidar. Deus pode te carregar nas costas, você pode estar na casa dele, mas com ingratidão sempre machuca. Eu quero ler para vocês esse versículo. Gênesis capítulo 13, verso 14. Preste atenção nessa expressão. E disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta agora os teus olhos. Depois que Ló se afastou dele, que mostra a dor que Abraão sentiu. Levanta os teus olhos e olha o lugar desde de onde estás para o lado do norte. Olha para você ver, Deus começa a dar uma direção maior. Toda revelação, ela sempre vai ser progressiva. Olhe agora para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu vou te dar a tua descendência. Só que aqui ele vai acrescentar mais uma coisa: para sempre. Imagina, o que Deus está falando para você? Ainda não recebeu, mas quando você receber, o que você tiver, os seus filhos, não será por um tempo, será para sempre. E veja, e Abraão vai fazer, versículo 16, de novo, verso 17: levanta-te e percorre essa terra, do comprimento à sua largura, porque eu te darei. E Abraão, versículo 18, e Abraão mudou as suas tendas, e foi e habitou nos carvalhais de Mamré, e junto ao Hebrom, e ali o que? Edificou de novo um altar. Deus falou, ele levantou o altar, para marcar: Deus falou comigo aqui. Hebrom, em hebraico, significa comunhão. Você foi rejeitado, colocado de lado, mas é um comigo. Por isso ele vai levantar de novo e vai levantar o clamor a Deus. Então o Deus que começa te carregando nos ombros é o Deus que te planta na casa dele. Agora é o Deus que, crescendo com você, ele vai o quê? Manter comunhão com você. Não apenas você vai andar com ele ou andar nele, mas nem apenas estar nele, mas agora vocês serão um. Alguém pode falar amém aqui? Você está entendendo o que eu estou falando? E eu vou terminar agora. Em Gênesis capítulo 22, eu estou lendo na CF agora. Gênesis capítulo 22. Se você prestar atenção, cada altar era um movimento do que Deus estava falando. Cada altar era ele o que? Crescendo. Comece a colocar marcas.
porque Deus está te fazendo crescer. Mas veja, às vezes você olha só para a terra, às vezes você olha só para a promessa, mas aqui nesse último, Deus não vai fazer a promessa. Preste atenção no que Ele vai fazer. Começa assim o capítulo, versículo 1. Gênesis 22, 1. E depois dessas coisas, provou Deus a Abraão e disse a Abraão: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: toma agora o teu filho. Veja, não há promessa aqui não. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem tu amas, e vai para a terra de Moriá, e oferece ali um holocausto, o ofereça como holocausto sobre uma das montanhas que te darei. Monte Moriá, na verdade, é uma cordilheira. Moriá é uma cordilheira. Tem o Monte Moriá, mas no Monte Moriá tem uma cordilheira. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, preparou o seu jumento, tomou consigo 2 ajudantes, Isaque, seu filho, cortou a lenha para o holocausto e levou até onde Deus mostrara. Veja, Deus tinha prometido para ele um filho. Agora ele tem esse filho. E Deus vai provar. Eu quero mostrar uma coisa para você. Muitas vezes você está pensando: Deus me prova na doença. Deus não é sádico, que vai colocar doença para você fazer reconhecer você o reconhecer. Deus não é sádico. Veja, quando a Bíblia vai dizer provar, todos nós, quando fala provar, a gente fica com medo. Não, lá vem porretada de Deus, lá vem pancada. Não é isso não. Quanto você cresceu nesse seu caminhar, você pôs marcas, mas quanto de Deus você conhece no seu relacionamento com Ele? Ele veio quando você precisou, trouxe promessa. Quando você passou pelo monte de lixo, Ele renovou a promessa. Quando houve ingratidão, Ele renovou a promessa. Mas e agora? Você conhece Ele de verdade ou você só está olhando para a promessa dEle? Você conhece o Deus da promessa ou a promessa de Deus? Se você conhece o Deus da promessa, a promessa sempre vai ser real e outras virão. Se você vive só por causa da promessa, uma igreja madura conhece o Deus que serve. Uma igreja madura procura crescer no entendimento de quem Jesus é. Deus disse para ele: você vai levar seu filho para o monte, que o quê? Que eu vou te mostrar. Lembra como é que ele saiu? Vai para a terra. Parecia que era tudo igual, mas Deus está pedindo para ele uma coisa que era anômala de Deus pedir, era diferente de Deus pedir. Deus prometeu o filho e agora está pedindo o filho. Deus mudou. Quantos de nós, pastor Júlio, pensamos isso? Deus mudou. Deus mudou. Começou bem agora. Enquanto ele carregava no colo, era uma bênção. Enquanto eu estava na casa dele, uma bênção. Enquanto ele me consolou na dor, na ingratidão, uma bênção. Mas Deus mudou agora. Muitas vezes, a maior prova de Deus vem com o tempo que nós o servimos, para saber se nós o conhecemos ou não. Para saber se a nossa fé continua firme nele, ou simplesmente o nosso coração mudou. Ninguém falou mais amém aqui. Agora pegou, né? Só que eu preguei, pastor Júlio, irmãos aqui da Central, eu preguei muitas vezes antes de entender esse texto. Eu preguei muitas vezes que Abraão chorou. E, não, Senhor, não faz isso não. Mas não é isso que a Bíblia diz. Diz que ele pegou o menino, pegou 2 ajudantes, pegou madeira, arrumou o burrinho, o jumentinho dele e foram. Não diz que ele entrou em desespero. Se o Deus que você conhece te faz entrar em desespero, não é mais o seu Deus. Agora você vai começar a entender algumas coisas.
verso 4. Dá para colocar o verso 4 aqui? Eu vou ler com vocês. Ao terceiro dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. Pode voltar para o outro, pode deixar no. Ao quê? Eu não ouvi nada. Ao quê? Ao quê? O que você lembra de terceiro dia? O que você lembra? A visão para Abraão não veio nem no segundo, nem no quinto. Deus falou com ele ao ter. Deus, Einstein, certa vez ele disse, Deus está nos detalhes. Sabe, quem conhece o seu Deus vai saber que quando, depois de uma caminhada com Ele, Ele quer compartilhar com você, além da promessa, algo que é dele. Só dele, para você. Isso vai além da promessa para você. Aí o terceiro dia, ele levantou, verso 5. Quando ele viu o lugar, ele disse para os moços, para os ajudantes: ficai aqui com o jumento. Eu e o menino, ou seja, Isaque, iremos até ali, e havendo adorado, vírgula, tornaremos a vós. Bom, deixa o texto, por gentileza. Olha o que ele diz. Deus só falou, mostrou o lugar, ao terceiro dia, não falou mais nada. Os dois ajudantes disseram, olha, vocês fiquem aqui, porque eu vou com o menino. Veja, Isaque tinha entre 15 e 25 anos. Ou seja, dá para correr. Eu vou, vamos adorar. Ele não precisava falar para os ajudantes dele o que ele ia fazer. Só que ele está falando para o ajudante dele, está falando para mim e para você. Olha, nós vamos lá, vamos adorar, ou seja, vou levantar um altar. Ele não disse, eu vou voltar sozinho. Ele disse, e tornaremos. Eu sei que algumas pessoas dizem que Deus pediu Isaque porque Abraão estava idolatrando. Deixa eu falar uma outra coisa. A terra, eu vou piorar um pouquinho a situação aqui. A terra de onde Abraão veio, era uma terra em que os deuses pagãos pediam o sacrifício dos filhos. Os pais tinham que matar os filhos. Poderia ter passado pela cabeça dele, o meu Deus é igual ao Deus de onde ele me tirou. Não disse isso. O que ele disse? Nós vamos lá adorar e voltaremos. Até esse momento ninguém cria em ressurreição. No que ele disse, eu não vou lá, Deus vai me dar um outro filho, eu vou voltar. Eu sacrifico o meu, Deus manda outro. Não, ele disse, Deus é capaz, ainda que eu sacrifique meu filho, de me dar o mesmo filho. Quem crê nisso, aplauda o nome do Senhor, pelo amor de Deus. Aqui está uma declaração de fé. Quando se oferecia um animal, naquela época, o animal normalmente, ele tinha que ter as patinhas amarradas, para ele não sofrer. O resto do texto vai dizer que Isaque
E aqui Isaac é uma figura, é um tipo de Cristo. De todos os patriarcas, o que mais se parece no Antigo Testamento com Cristo é Isaac. E o pai vai dizer, pai, vamos dizer que ele tem 15 anos. Você está falando do seu menino que gosta de subir não sei quantos quilômetros. Se tiver fazer isso comigo, nos primeiros 100 metros já tem que me carregar. Imagina. Ele olha para o filho e diz para o filho diz, pai, eu estou vendo tudo, está aqui a lenha, estou vendo o altar, estou vendo o fogo, que isso é uma outra coisa maravilhosa, mas fica para uma outra oportunidade. Cadê a oferta? Ele diz, você é oferta. O menino não entrou em desespero. Ele não saiu correndo dizendo, vou chamar para me ajudar. Você ficou doido. Você deve ter fumado maconha, você ficou doido. Como é que você vai me entregar? Tecnicamente, o que a Bíblia está dizendo, se eu for pegar ao pé da letra, o menino fez isso. Pode me amarrar. Se eu sou oferta, eu vou confiar na sua fé. O Pai envia Jesus. Como é que eu comecei o texto que nós lemos? Foram 3 vezes, essa é a primeira. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Quando ele viu aqui, ao 3º dia, agora Abraão está vendo o filho dele, e ele coloca o menino lá, o menino não se arreda, ou seja, o filho teve confiança na fé do pai. Jesus, ele foi para a cruz e disse, pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Eu sei que o Senhor não vai me deixar no mundo dos mortos. Oh, parece que você está começando a entender agora. Deus sempre vai te revelar. O Deus que começa carregando com você, Ele vai terminar com você com uma revelação muito maior, para que você possa servir a igreja dele. Sabe, quando ele vai descer o cutelo, vai descer o facão, ele ouve uma voz do céu. Isso é uma cristofania. Isso é uma aparição de Cristo no Antigo Testamento. Ele vai dizer, Abraão, não toca no menino. No fundo ele deve ter dito, yes, eu sabia que esse é o meu Deus, que o meu Deus não é como o Deus das outras nações, que o meu Deus é o único Deus. Ele está me revelando, aleluia. E Deus vai dizer, agora eu sei. Deus já sabia que eu posso confiar em você. E não é você, Abraão, que vai dar seu filho. Eu é que vou dar o meu. Seu filho, se morrer, morre por nada. O meu filho vai morrer pela 30ª igreja, pelos 30 anos da igreja central. Que essa noite você queira crescer como igreja de Cristo. Não apenas celebrar os 30 anos, mas crescer junto com o seu pastor, na revelação de quem Cristo é. E a Bíblia fala que ali ele levantou um altar, e é o único altar que ele vai dar o nome, e ele vai chamar o altar de Jeová Jiré, o altar do Deus que proverá para si. Não é Deus provê para mim e para você, mas é o Deus que provê para Ele mesmo o sacrifício, para que eu e você pudéssemos ser salvos. Fique em pé no seu lugar, por favor. Aquelas pessoas que crescem em Cristo, e o apóstolo Pedro vai dizer, antes, pois, meus irmãos, crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Veja, eu não estou falando, eu não sou contra. Você faz o ITQ, procura seu pastor, ele vai te orientar. Mas veja, é um conhecimento pessoal.
Deus que você serve, do que Ele é capaz de fazer. Isso vai fazer toda a diferença. Se de repente alguém chega para você e diz: você tem alguns dias de vida, descobriram um tumor, você é capaz de olhar e dizer: Senhor, eu não vi tudo que o Senhor fez ainda, e eu conheço o meu Deus. Você pode olhar para o seu médico e dizer, para quem quer que seja, dizer: eu conheço o meu Deus, e não foi esse o fim que Ele mostrou para mim. Por isso, que essa noite, cada um de vocês que vieram, eu agradeço muito a você, pastor Júlio, por você confiar, porque eu sei que não é fácil confiar para pregar para o seu povo. Mas o que eu peço a vocês, junto com o seu pastor, cresçam no conhecimento de quem Ele é. E vocês vão ver, como Abraão viu, coisas sobrenaturais. Se Abraão, que não tinha Jesus, viu Jesus, e você tem Jesus e eu tenho Jesus, imagina, coisas que nós veremos. Aleluia! Muito além do que pensamos, imaginamos ou pedimos. Quem pode erguer a sua mão para o Pai? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro nesse momento. Eu quero te agradecer pelos 30 anos da Igreja Central. Eu quero te agradecer por cada irmão dessa igreja, pelo pastor, pela pastora Raquel. Eu quero te agradecer, Senhor, pela família do pastor Júlio. Eu quero te agradecer pelos pastores e as famílias dos pastores auxiliares. Eu quero te agradecer pela diretoria dessa igreja, pelo diaconato dessa igreja. Eu quero te agradecer pelos líderes dessa igreja, seja de jovens, de homens, de crianças, de juniores. Senhor, eu quero te agradecer por cada ministério dessa igreja. Pai, que possamos ver cada vez mais a igreja crescendo, mas crescendo também, Senhor, no teu conhecimento. Conhecimento, Senhor, que não vão duvidar que é o Senhor que está falando, que é o Senhor que está fazendo. Pai, e hoje eu não sei, talvez aqui alguns estão no altar de Siquém, talvez alguns aqui estão no altar de Betel, talvez outros estão levantando um altar por causa da comunhão em Hebron. Mas que todos nessa noite possamos decidir: é para o altar onde eu vou ver a tua glória, é para o altar onde eu terei a tua imensa confiança de ver coisas do futuro, é que eu quero ir, no nome que está acima de todos os nomes, porque nisso a glória da igreja reside, em conhecer Deus e fazer Jesus e fazer o seu nome conhecido, no nome de Jesus. E todos digam amém. Você tem uma grande ajuda para isso, que Abraão não teve.